Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do canal Democrático. E como vocês podem ver, hoje estamos recebendo a Rosane Aquino, enfermeira, Daniele Soares, enfermeira, e Larissa Furtado, advogada. Vamos ter um bate-papo aqui bem bacana sobre violência obstétrica. Muito prazer, meu nome é Rosane, eu sou enfermeira e eu trabalho na atenção primária. E já quero aqui agradecer ao canal Democrático por essa oportunidade de falar de um tema tão relevante. E nada mais bacana do que termos para essa fala uma advogada que vai aí nos direcionar e uma enfermeira também, a Dani Soares, que mora na mesma cidade que a minha, né, Dani? E também é consultora de amamentação. Então, nós temos aqui umas pessoas que são, assim, referências mesmo. Então, sejam bem-vindos, Dani, se apresente. Agradeço o convite mais uma vez. Laude, é um prazer estar aqui. Eu sou enfermeira, consultora em amamentação, tenho uma filha de 8 anos, a Maria Morena, e tenho ajudado as mães no maternar através do aleitamento materno e também atuo na atenção primária. E é um prazer, mais uma vez, agradeço o convite. Larissa. Eu também agradeço muito o convite. Meu nome é Larissa, sou advogada, também mãe, um rapazinho de 11 anos. E eu acho que esse é um tema muito importante para a gente estar conversando e conseguindo auxiliar outras mulheres a entenderem todas as situações possíveis. Então vamos lá, dar início aqui ao nosso diálogo, né, nosso bate-papo, para um entendimento melhor aí sobre o tema. Quem você é? Bom, então eu vou começar iniciando aqui a nossa fala. Vamos aproveitar aqui a fala da Daniele. E, ô Dani, como você define a violência obstétrica? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Falando de forma simples e mais clara, a violência obstétrica é quando essa mulher, no período da gestação, do parto ou do pós-parto, ela sofre situações que forcem ela, por exemplo, numa situação que vai além do que ela ou deseja, do conhecimento dela, que viola o corpo, que viola as decisões e que isso impacte, inclusive, em dano para essa puérpera, né, ou para essa gestante, ou para essa parturiente que a gente fala que tem em trabalho de parto. Dentro dessa definição de violência, como que, assim, vamos dar alguns exemplos, né, para que o pessoal, caso não saiba, não tenha um entendimento claro sobre o assunto, alguns exemplos sobre o que é de fato essa violência. Um exemplo pode parecer, muitas das vezes, as mulheres elas não entendem o que é uma violência obstétrica e muitas elas ficam sabendo depois que ela sofreu ou depois que alguém comentou ou que viu, às vezes, em rede social, né? E um momento bom, a gente está falando sobre isso, quantas vezes essa mulher, ela teve o seu desejo cerceado porque um profissional que não trabalha, às vezes, com evidência científica, não trabalha com as boas práticas, faz um procedimento que vai contra o que a ciência diz, que faz, por exemplo, palavras de agressão naquele momento do parto, fala alguma situação por ela ser mulher, pelo gênero dela. Então, tudo isso impacta. Um exemplo simples que eu vou falar. Já aconteceu situações de eu ouvir das mães, como eu atuo na atenção primária e eu também ajudo mães no aleitamento materno, eu sempre deixo elas falarem. Quando elas chegam para mim, elas relatam como é que foi o parto, como é que foi a vivência, como é que foi a experiência do parto para elas. E uma situação, por exemplo, é quando essa gestante chega para mim falando assim, olha, esse médico falou que que eu não podia gritar, né? Ou o profissional da saúde que está lá, que você não pode gritar. Inclusive, decisões, por exemplo, vai ser cesárea.
Quando a gente não se explica para essa gestante lá na gestação quais são os riscos, quais são os procedimentos, quais são as vias de parto que ela pode decidir, isso é uma forma, inclusive, de violência, porque é como se eu não desse direito para ela de escolha. E a gente vê muito isso. No Brasil, nós temos alto índice de cesárea. E isso impacta na saúde dessa mulher, dessa mãe e do bebê. Sabendo que a cesárea, muitas vezes, ela é necessária, mas quando ela realmente está embasada na evidência, né, científica, e não simplesmente porque o médico, na agilidade do procedimento, que é mais rápido, ele já faz o agendamento da cesárea, e essa mulher, ela não tem necessidade de fazer uma cirurgia. Não é. Ser o querer da mulher, né? Da gestante, né? E eu estou falando aqui com relação, né? A gente acaba que cita situações de médico, mas ela pode sofrer violência desde a atenção primária até o ambiente hospitalar e por qualquer profissional que assista essa gestante no momento do parto, no pré-natal, principalmente quando ela não é orientada das vias, dos medicamentos. Todo o procedimento, toda a consulta pré-natal, às vezes tem que fazer um toque desnecessário, se a gente sabe que não tem evidência científica para toda a consulta pré-natal fazer toque. Então, a gente precisa orientar e discutir, falar sobre, para que essas mulheres tenham informação, inclusive poder questionar o profissional que assiste quando algum procedimento que ela achar que não está adequado. E diante diante da violência obstétrica, Larissa, como que a legislação ela aborda esse tema? Como que é visto pela legislação? A legislação define a violência obstétrica, vou falar assim, né, não em termos médicos, que é qualquer ato praticado pelo profissional de saúde que cause constrangimento ou sofrimento, físico ou psicológico, desde o pré-natal até o puerpério, e isso pode incluir, inclusive em recusa de atendimento, realização de procedimentos desnecessários, uso excessivo de medicamentos e não informação de procedimentos realizados, como a Dani citou. Então, a legislação no Brasil, ela passa a ser, a gente tem legislações esparsas. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem uma legislação estadual. No Distrito Federal, a gente vai ter uma lei específica sobre isso, mas nem todos os locais no país vão ter legislações que definem o que são e quais são os limites dessa violência e o que aquela pessoa que sofreu a violência ou ficou sabendo dela tem como proceder. Entendeu? Mas a gente tem uma legislação presente, mas ainda que precisa melhorar, e eu acho que o maior ponto não é nem a questão da legislação, é o conhecimento. Né? Então, a Dani cita, olha, a mulher vai perceber que sofreu a violência só quando ela chega num outro momento e ela fala, eu passei isso no parto. E naquele momento de fragilidade ela não vai entender e ela passou por um trauma. E achou que estava normal. Que estava tudo normal. Né? Então, isso eu acho que ultrapassa a questão só da legislação que a gente vivencia hoje. Né? E às vezes acha que é rotina, né, Larissa? Que é rotina. E às vezes é uma rotina no ambiente hospitalar, né? Que nós, como mães, né, depois eu acho que mais à frente a gente conta casos, quando a gente estava conversando aqui antes, olha, aconteceu isso, eu achei que era muito normal. Eu não entendo até hoje que pode ter sido uma violência, né? Então, isso, o conhecimento é a força que a gente tem para poder alterar e que isso comece a ser mais respeitado. Por isso a importância desse bate-papo nosso aqui, né? Sim, desse canal democrático, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão ouvir e vão, né? Sejam elas quando estão gestantes, vão pensar, opa, peraí, quando eu estiver lá, deixa eu ficar atenta para esses quesitos de não sofrer uma violência obstétrica. E falando disso também, é lei, né, que a gestante escolha quem ela quer para acompanhar esse momento do parto dela, né? É um direito. E é considerado violência obstétrica na lei estadual, por exemplo. Que caso eu tenha esse impedimento da mãe estar com o filho, a não sei que seja uma necessidade clínica, né, após o parto, ou de não ter o acompanhante respeitado, isso é violência obstétrica, isso é legalmente uma violência obstétrica também. Entendeu? Interessante. Hoje a gente vê muito alojamento conjunto, né?
para que essa mãe consiga assistir esse bebê, ver esse bebê o tempo todo que está com ela. Antigamente, o bebê era retirado da mãe no pós-parto. Em alguns lugares, infelizmente, não fazem isso, mas retiram o bebê, levam lá para o berçário e ela fica horas sem ver, sem conseguir sentir cheiro, já está ali com uma adrenalina, uma ocitocina bombando e às vezes não consegue ter o bebê pertinho. Em situações, caso, né, a necessária a retirada do bebê, mas ela às vezes não consegue ficar o tempo todo com o bebê, inclusive às vezes com acompanhante, que ela que decide quem ela quer, né, se é o parceiro, se é a mãe, se é uma madrinha, se é uma irmã, ela deve Dani, ter... E caso ela não tenha ninguém também, tem a doula, né? Tem. Que é que pode acompanhar, né? Teoricamente, né? Teoricamente ter todos os hospitais, né? Tem algumas situações que ela pode ter a doula, mas dependendo da estrutura do ambiente hospitalar ou da sala de parto, pode acontecer dela ter que escolher se ela quer a doula ou o acompanhante. Né? Às vezes o parceiro não está, ou alguém não, né? A rede de apoio dela não pôde assisti-la, acompanhar nesse momento, aí ela contratou a doula, mas muitas das vezes o parceiro quer ver, ou a mãe quer ver, e a doula, que se for olhar, é um profissional excelente, que acalma, que orienta e conduz o parto. E muitas vezes o hospital tem resistência, a enfermagem às vezes tem resistência, e isso é péssimo, porque a doula é a pessoa que ela também escolheu para ajudar na analgesia sem medicamento, no relaxamento, para que a vivência dela naquele momento de parto seja o mais prazeroso e que ela tenha memória afetiva daquele momento. E muitas das vezes eles não aceitam que a doula acompanhe, ou se a doula entrar, o parceiro, ou a mãe, ou quem ela definir, não possa assistir esse momento importante da vida dela. Isso, de certa forma, é uma forma de violência. É uma forma de violência. E ainda assim, nesse contexto da assistência à gestante, qual que é o papel de você enquanto enfermeira? Eu atuo na atenção primária. Então, olhando pela minha vivência, e acompanhando essa gestante no pré-natal, na atenção primária, é orientá-la, dar informação para ela. Inclusive, orientá-la, a questionar, a perguntar, falar das possibilidades, do trabalho de parto. As mães hoje se preocupam muito com ter, às vezes, a cesárea, não sentir dor, não sentir, aliviar, muitas das vezes, o processo do trabalho de parto ali, muitas das vezes porque o profissional médico que assiste, ele não fala sobre, ele não dá chance para ela no momento da consulta, acompanha essa gestante por 8, 9 meses, 7 meses, e às vezes não fala para ela, não dá oportunidade para ouvi-la sobre quais são os anseios, quais são os medos. E isso entra muito pro profissional. Eu não falo só enquanto enfermeira, mas todo profissional que assiste. E, mais uma vez, eu reforço. O paciente, às vezes, quando entra na sala, o profissional quer fazer tudo que é de procedimento, afere a pressão, vê se está a glicemia, olha os resultados de exame, faz a ausculta cardiofetal, mede a altura uterina, avalia se não tem edema, mas não ouve a gestante. Isso é importante. Não ouve a gestante. Na minha vivência, pensando que eu acompanho hoje a maior parte dessas mães, depois que elas já ganharam um bebê e chegam para mim com dificuldade de amamentar, elas não são, às vezes, ouvidas e não se fala, na minha vivência da amamentação com elas, e às vezes não examinaram o seio, não examinaram se ela tem condição, orientaram sobre a amamentação, não conversaram com ela sobre o parto, não conversaram sobre as possibilidades, como que vai começar, como você percebe que você entrou em trabalho de parto. Isso é importante para ela. E eu vejo que a maioria das vezes já marca, a paciente vai chegando na fase, eles agendam a cesárea. E não e às vezes a paciente já teve um parto normal anterior, ou teve uma cesárea lá 2, 3 anos atrás, tem toda a possibilidade de ter um parto normal respeitoso, e não lhe é ofertado a possibilidade de viver o parto normal. Isso, se for olhar, é difícil, porque a recuperação para ela é muito melhor. E aí tem um profissional que não quer ficar, às vezes, 6, 8, 12 horas assistindo essa mulher em trabalho de parto, né? E tira o direito dela de vivenciar isso. É apenas imposto, né? A sensação que eu tenho é o seguinte, você fez uma fala que é interessante.
a medicina ela vai evoluindo. Então, o que era clinicamente como colocado como natural não é mais. E eu acho que muito da violência obstétrica é isso, sabe? Olha, era comum fazer o corte, agora não se vê 100% necessário, não é dessa maneira. Tal situação poderia ocorrer, né? E o que acontece é que esses profissionais não vão evoluindo nisso, com a própria doula, né? Que não era tão comum há uns anos atrás, mas que agora você vê a importância desse personagem, né? Dessa profissional junto com a gestante, né? Que ela acompanha muito antes. Eu tive possibilidades, ela acompanha desde o início da gestação, que você escolhe. Ela vai ensinando, ela está ali presente em todo momento. E ela conhece, às vezes, no olhar, o que essa parturiente está vivenciando. Ela sabe no olhar se ela quer analgesia ou não. Sim. Já combinei que eu não quero analgesia se eu pedir, né? Já faz a massagem, ela conhece no olhar, e ela é extremamente importante. Então, eu vejo que muito da violência obstétrica é isso. Os profissionais não estão evoluindo conforme a própria medicina está evoluindo, a própria necessidade. O bebê não ia para a mãe no início, agora é importantíssimo, entendeu? Porque viu o quanto os próprios hormônios da mãe que você citou e está ali naquele ambiente é o que faz o bebê acalmar, ele iniciar uma amamentação, me corrija se eu estou errada. Certíssimo. Iniciar mais rápido a amamentação, essa dopamina. A ocitocina. Anos atrás ele ficava mesmo no berçário e não ia, né? E à noite, às vezes. Agora não, ele vai com a mãe, né? Na maca com a mãe, né? Se for possível. Então, ou seja, eu acho que parte é isso, é um não se atualizar, é um não buscar o novo dentro do que é da medicina, dentro do que é comprovado cientificamente. E aí vão os problemas acontecendo com esse apego ao passado. Repetindo, né? E só comentar que é interessante como a enfermagem, ela ajuda em tudo isso, né, Dani? Porque você vê, quando a gente orienta uma gestante num pré-natal, a gente fala sobre todos esses direitos dela. E outra coisa, uma coisa que a gente aborda, que é muito interessante também, já é preparar a gestante para quem vai ser a rede de apoio dela quando ela ganhar esse bebê. Então, ou seja, vai caminhando, né, para que ela tenha esse momento do parto e que seja da mais tranquila, uma forma que seja conduzida com menos estresse para ela e para o bebê. Né? Porque acaba que o parto é cansativo, né? É todo um processo. E se ela já tem noção, né, de que ela precisa de uma rede de apoio, né, as violências obstétricas, então já fica mais tranquilo, né? Isso mesmo. Uma coisa importante, Rô, quando você fala de rede de apoio, nós tivemos teve uma situação há um tempo atrás de um anestesista que estuprou a uma mulher em trabalho de parto, né, numa cesárea. E se for olhar, ela não estava com um acompanhante na sala. Não foi isso? Vocês lembram, né? Sim. Então, a forma de exigir um acompanhante na sala de parto, e não só mais após anestesia, que é o que a gente vê muito isso, depois que já preparou essa mulher, essa parturiente, colocou lá em posição, já fez anestesia, já começou a abrir a barriga, é que chama o acompanhante, né, o pai, o parceiro, quem for, para assistir. E isso hoje é uma coisa que tem que ser mudada. Essa gestante, essa parturiente, ela tem que ter um acompanhante desde o momento que ela fica na sala de pré-parto, para ela ser acompanhada. E isso é uma forma de diminuir, inclusive, as violências obstétricas, porque ela está sendo acompanhada o tempo todo, né? O acompanhante está atento. Essa mulher, infelizmente, ela sofreu um trauma para a vida dela, um momento de vulnerabilidade, um momento que deveria ser a melhor situação da vida dela, que é dar à luz, né? Essa luz se apagou de alguma forma quando ela sofreu isso. Então, isso precisamos mesmo falar sobre, ela tem que ter direito ao acompanhante na sala de parto o momento todo, desde que ela dá a entrada na recepção do hospital. E essas informações, né, no caso que ela tem direito ao acompanhante e outros direitos, né? Isso é passado para ela ali durante, quando vocês acolhem ela ali no pré-natal? Sim. Eu oriento bem. Eu acredito que isso já é claro para elas. Isso é claro para as mães. A dificuldade, muitas das vezes, é se o médico
quem assiste lá e que se diz detentor do poder dentro da sala de parto, ele questiona e às vezes não aceita que o profissional, que o paciente, o acompanhante esteja junto. Ou porque a sala é pequena, ou porque a dinâmica... Existem desculpas para não se cumprir a lei, que é direito dela ter um acompanhante. Então, não é que ela não é orientada, não. Já aconteceu situações quando eu comecei lá em 2008, na atenção primária, das mães... o parente ia lá no juizado, entrava com uma liminar para ela ter direito a entrar com o acompanhante na sala de parto, sabe? Então, assim, isso foi um ganho. Hoje, acredito que diminuiu. Na cidade que eu atuo, acredito que não tenha mais, até porque hoje quem assumiu a parte da maternidade, hoje a equipe do Sofia é uma equipe que ficou anos no Sofia Feldman, que eu estou encantada com a nova filosofia do Hospital de Itaúna, mas já ouvi situações dessas, das mães, do pai ter que ir lá fazer um mandato para ele conseguir assistir. Isso é péssimo, né? Então, assim, não é que elas não têm informação. E pensando que, dependendo de uma cidade pequena, se essa paciente tem que passar diversas vezes ou tem situações de passar na mão desse médico ou desse profissional outras vezes na vida, dependendo da postura e da conduta com que ela tiver, ela vai ter medo de cair na mão dele de novo, né? Então, acaba que isso vira, eu não vou falar porque eu tenho medo. Teve uma vez uma situação que uma mãe, ela foi lá para abrir o pré-natal lá na unidade que eu atuava. E aí eu já era mãe, o meu olhar da maternidade já estava super... Eu falo que eu sou uma enfermeira antes e após o maternar, sabe? E aí eu atendia, eu olhava, eu acolhia com outro olhar as mães quando vinham abrir pré-natal comigo. E aí eu fui perguntar porque ela estava lá, o que era o desejo dela, como é que ela estava vivenciando a segunda gestação, como é que estava isso para ela. E aí ela falou assim, olha, eu tenho convênio, eu estou aqui hoje porque aconteceu uma situação comigo. E ela foi contar, nós choramos juntas na consulta. Ela fez o pré-natal todo particular, o marido tinha convênio, só que não atendia, não cobria parto. E aí, na hora que ela deu a entrada no hospital, o médico olhou a caderneta dela, falou assim, mas por que você está ganhando aqui pelo SUS se você fez o pré-natal todo particular? Falou assim, você vai esperar o próximo plantão. E aí, graças a Deus, o outro profissional médico assumiu, fez o parto dela depois da troca de plantão. E aí nós temos duas situações. Imagina se algo acontece nesse período que ela deu entrada para ganhar o filhotinho dela e alguma coisa desse errado, né? E outra. Uma é dessa que eu acho que é gravíssimo, né? Fez, graças a Deus, Deus pôs a mão, conseguiu trocar o plantão e outro médico fez o parto. Mas isso não ficou... Isso ficou na cabeça dela. Essa experiência para ela foi ruim. Aí o que ela faz? Engravidou de novo. Ela vai lá na atenção primária, iniciar o pré-natal para ela ter o quê? A caderneta do SUS. Porque se ela entrar novamente em trabalho de parto e esse profissional cair na mão dela, ou ela cair na mão dele, ela não vai precisar da resposta, porque tem o nome a caderneta é do SUS, a assinatura está lá de profissionais da atenção primária, esse risco dele me maltratar ou não querer fazer o meu parto não vai acontecer. Isso é uma violência obstétrica. Olha como que isso está na memória dessa mulher. Assim, ficou marcado para a vida toda. Eu acho que aí é que entra o permeio entre o legal e o protocolo clínico, né? Porque a gente fala, vocês vão saber melhor do que eu, vocês enfermeiras, que a gente tem protocolos clínicos, né, de controle do que tem que ser feito em cada situação, né? E aí entra o legal. Primeiro que não poderia fazer isso de jeito nenhum, né? Segundo as próprias limitações que a gente tem sociais, né? Porque como que um plano aceita fazer as consultas, mas a mulher não pode fazer o parto por esse plano? Olha que absurdo, olha como que ultrapassa qualquer coisa, né? A gente ainda tem casos muito comuns de médicos que são do plano, mas, olha, se eu for fazer seu parto, eu tenho que cobrar 10 mil, 20 mil, 30 mil. E aí, ela tá num momento de fragilidade. A gestação, apesar das revistas, não é uma coisa fácil de se passar. Então, a pessoa vai, às vezes, sem nenhuma possibilidade, arrumar esse dinheiro para pagar. Eu considero isso quase uma violência também, porque
Eu tô cheia de gastos já e eu ainda tenho que pagar um profissional que está vinculado ao plano para poder fazer meu parto, porque ele não pode fazer fora, né, dentro do plano. São Então, várias violências, são né? muito, violências o tempo todo. E a gente tem um outro problema, que a gente está falando ainda da gestante que chega a ter o bebê e que está tudo bem. Mas também é considerado violência obstétrica quando a mulher aborta e ela não tem aquele acesso, ela não tem aquele cuidado, ela não pode definir se vai fazer o aborto mesmo, né, com a curetagem, com tudo mais, porque você tem médicos que simplesmente não tomam remédio, sabe? Então, isso também é violência obstétrica. E esse sabe? depois, né? E esse depois, cadê esse cuidado dessa mulher que teve a perda de um filho? Ela vai ter acesso a um psicólogo, ela vai ter o depois desse cuidado, porque o da mãe a gente tem, né, toda uma rede, às vezes, da família, mas e essa mulher que não chegou a ter? Inclusive, colocar uma mulher que está lá em trabalho de aborto, né? Está no Junto processo com a de uma que tá aborto chegando, junto com uma que entendeu? está ganhando. Eu tive uma amiga que aconteceu isso com ela, ela falou, nossa, acho que um momento muito ruim foi eu ver uma mamãe lá esperando o bebezinho dela e eu aguardando a danadinha da curetagem. E aí ela estava com um sobrinho, aí ele falou assim, se Deus quiser, daqui a pouco vocês engravidam novamente. Ela ficou sem graça, não era o parceiro, era o sobrinho que estava acompanhando, já adulto. Mas ela não gostou da situação. A situação dela estar junto Foi com uma desconfortável. mãe É uma que falta de estava. cuidado Isso é uma forma de completa. sensibilidade, né? Mas a gente também pode falar de coisas. Você falou do Sofia, Sofia é referência, né? Nossa. E aí a gente vê do cuidado que é o Sofia nisso, no tratar, no respeito da mãe, no que é. Então, assim, a gente também não pode. Mas tem bons profissionais, é que eu acho que o cuidado maior dessas mulheres é tentar buscar esses ambientes que são assim, né? Que tem essa referência, né? Eu falo muito que o parto respeitoso, o parto humanizado, ele vai muito além de que tipo de via. Eu posso ter um parto humanizado na cesariana, posso e devo ter um parto humanizado no parto normal. E muitas das vezes essas mães entram em trabalho de parto normal e por algum motivo desse trabalho não se consegue ter, tem que precisar às vezes fazer uma cesárea e tá tudo bem. Né? O que eu vejo no olhar é simplesmente agendar uma cesárea, que se for olhar uma cirurgia muito séria. E outro dia eu vi um profissional falando, acompanho ele falando sobre os riscos de uma mãe, de uma parturiente no trabalho de parto. Ela tem situações de risco de hemorragia, e é a mesma situação que ela tem, como se ela tivesse três vezes chance de ter um parto, na cesárea, que é uma cirurgia, ela ter 3 vezes mais chance de ter hemorragia numa cirurgia de cesárea. Então, se for olhar, se agenda demais cesárea, e às vezes as mulheres acham que é um benefício sem ter critério clínico, sem estar baseado em evidência científica. Inclusive, muitas vezes a pressão, ela ter pressão alta não é indicativo para se fazer cesárea. Então, o papel nosso da atenção primária, nós enquanto enfermeiros, indiferente de que nível de atenção nós atendamos, é a gente orientar, nós estudarmos, orientar bem, levar a informação correta para essa mãe e principalmente ouvi-la. Eu acho que o profissional, ele ouve pouco. Hoje eu vi um amigo falando sobre o enfermeiro, top demais, falando sobre tem uma pesquisa que fala que os médicos fazem um atendimento e interrompem o profissional em 8 segundos de consulta. Né? Então, a gente ouve pouco. A gente ouve pouco o paciente. E nisso, a gente deixa a nossa qualidade muito a desejar. Isso é péssimo para o serviço, isso é péssimo para a assistência, isso é péssimo para a rede. E a gente não acolhe essa mãe, essa gestante, essa puérpera como deveria. E aí entra muito no trabalho de parto. Eu acho que no pré-natal, quando a gente realmente não ouve, a gente não dá tempo dela falar os anseios, as dúvidas, os medos que ela tem, né? Inclusive de perguntar o que ela quiser. É como se fosse muito, muito procedimento, né? E pouca acolhida. Quando ela deveria ser ouvida, ela vai lá, ela quem ouve, né? Somente o profissional, né? E é interessante que a enfermagem, ela tem essa escuta, né, Dani? Ela tem esse acesso, né? O paciente se sente mais à vontade, às vezes, quando vai falar com o profissional enfermeiro. Uhum. Ele sente que não tem aquela barreira, né?
que não tem aquela barreira. É Eu ouço muitas falam assim, nossa, ai, eu tenho mais vontade de falar ou de perguntar quando está com ela. E aí entra muita importância da gente fazer consulta compartilhada, da gente ter um atendimento multidisciplinar, onde eu tenho o médico, o enfermeiro, se a unidade puder, né, e tiver condição, o fisioterapeuta, onde vão ter situações que são pertinentes ao fisioterapeuta, ao psicólogo, ao nutricionista. E eu falo que não é agendar em situações separadas, mas se puder, que a gente consiga levar essa paciente para dentro do consultório, que tenha lá todos os profissionais juntos, né? Isso é um ganho demais para o paciente, para a paciente, né? Bem, hoje estamos aqui, né, na gravação de mais um episódio do Canal Democrático. Estamos com a Rosane, Daniele, Larissa, e continuando aqui com a Larissa, sobre recursos legais. Quais esses recursos que as mulheres que sofrem essa violência, elas têm à disposição para buscar reparação? Tá. O mais importante é que algumas pessoas não têm conhecimento, mas qualquer paciente ele tem acesso ao prontuário completo, né? Então, o primeiro ponto é buscar o prontuário, e no caso, se já foi no parto, buscar o prontuário da criança também, porque você precisa documentar, né, para poder conseguir. Os recursos legais, eles vão ser divididos. Então, eu tenho na questão ética daquele profissional que está envolvido, eu posso buscar o conselho profissional daquele médico, né, no caso CRM, ou do enfermeiro, né, para que seja verificada a questão ética, onde ele falhou. E aí ele pode vir a responder um processo ético, em que ele pode ser advertido, multa, suspensão, dependendo da gravidade do fato. Na questão civil, que a gente chama, eu tenho a questão da reparação, que pode ser uma indenização por danos morais, ou, em casos muito graves, até materiais, né? Não que isso vá resolver os traumas daquela pessoa que passou por aquilo, mas é a maneira que a lei te protege. Existe hoje em andamento um projeto de lei em que está tentando colocar a violência obstétrica dentro da Lei Maria da Penha, que a gente conhece, que é da violência contra a mulher, para que também esses profissionais possam responder com alguma penalidade maior criminalmente. Não que um profissional que tenha acontecido isso não possa responder criminalmente. Porque como o caso que a Dani trouxe daquele anestesista, ele vai responder criminalmente. Mas, em geral, os fatos vão se restringir muito na questão ética ou civil. Então, ter um projeto de lei como esse, que coloca a gravidade da violência obstétrica dentro de uma lei específica, né, para a violência da mulher, é muito importante. Para que, em qualquer caso criminal, a pessoa responda com o gravame necessário para aquela situação. Entendeu? Será que, assim, pensando aqui, que de fato a mulher, né, depois que ela constatou que ela sofreu uma violência, né, será que ela desiste de procurar, né, assim, de procurar ali os direitos, né, ou ela toma frente mesmo? Porque, como se diz, já passou, então, melhor esquecer? Eu acho que, na maioria das vezes, permanece o trauma e não se toma ação. Porque tudo é burocrático, né? Quando eu falo de um processo ético, é burocrático. Quem tem que fazer a prova sou eu que sofri a violência. Né? Então, se eu estou falando de situações muito graves, a gente tem situações em que você tem um bebê que vem a óbito por causa de um erro, assim, de um médico que vai esperar, de um médico que não teve o devido protocolo clínico para verificar aquela gestante. E aí, fazer quem teve o trauma vivenciar aquilo de uma maneira muito difícil. Porque ela vai ter que levantar as provas, falar... Né? Mas eu acho que, infelizmente, o reviver o trauma nesse momento faz com que a gente tenha atitudes para que as coisas mudem. Porque se a gente só deixa passar, essas pessoas, esses maus profissionais, eles não vão melhorar, eles não vão parar para pensar, eles não vão ser penalizados pelo que está acontecendo. Entendeu? Porque é um absurdo um médico falar, espera o outro plantão. Você está aqui para isso. Você está recebendo para isso. É um absurdo um médico falar, olha, vamos agendar a cesárea para quinta-feira, porque sexta eu viajo. Isso acontece. Demais da conta. Entendeu? E isso não tem que acontecer. Esse profissional não tem que estar ali achando que isso é normal, porque não é.
Então, nesse caso, a minha indicação é, eu sei que não é fácil, eu sei que vivenciar algo que, como acontece muitas vezes, deve ser, assim, absurdo, mas, por favor, busquem. É a maneira que a gente consegue, através do que existe na legislação, do próprio protocolo clínico, ir mudando e evoluindo, que essas coisas aconteçam menos. Que as pessoas tenham pelo menos o temor de fazer a coisa errada, porque podem ser penalizadas, já que não estão dentro da decência de só seguir o que tem que ser seguido. E aí, muito importante que a Larissa está falando, porque nós, se nós não... A importância da rede de apoio nesse momento. Porque se ela tem medo, ela já está vulnerável. O pós-parto, que a gente fala que, na verdade, o puerpério, que a princípio é 45 dias, ele vai muito mais além disso. E é um período de adaptação. Eu vejo mães passando muita dificuldade com a amamentação, e se for olhar, é a maior preocupação delas nesse momento, que é o bebê não tá passando fome, tá ali com tudo muito alinhado, e acaba que ela protela a situação de correr atrás de algum, ou de denunciar. Então, a rede de apoio, ela tem um papel importantíssimo do encorajar essa mãe. Não, agora nós não vamos não, né? Porque eu vou esperar você dar uma firmada aí. Mas nós não vamos deixar isso passar batido. É o que você falou, porque senão o outro profissional que não está trabalhando baseado nas boas práticas e evidência científica, ele vai continuar repetindo, até que algum dano muito grave aconteça. Inclusive levando o bebê ou a própria parturiente a óbito. Não, e esse caso do anestesista que você contou, por exemplo, quem denuncia não é a mãe, porque ela não sabia. Quem denuncia porque a enfermagem já estava incomodada com esse bendito anestesista que tirava todo mundo da sala para fazer uma anestesia. E aí uma enfermeira teve coragem de colocar o celular escondido. E aí ela gravou essa atrocidade. E eu sei que foi muito difícil para essa profissional, porque ela foi dispensada do hospital, ela teve que entrar com um processo para ser reintegrada. Ou seja, ainda teve uma penalização de uma profissional que foi a única naquele meio que falou, peraí, tem alguma coisa que não tá legal. É muita conivência com o erro, A nossa sociedade, ela tende a fazer isso. Então, é realmente buscar a rede de apoio, é buscar profissionais corretos, é buscar... os locais que você pode, então, os conselhos de classe, sabe? No caso de uma profissional que observa isso, buscar o sindicato para poder, olha, estou com essa situação, como eu devo fazer? Porque é só se fortalecendo assim que a gente consegue realmente fazer com que não seja conivente e mudar as práticas. Entendeu? E vocês falando aí, eu fiquei pensando, e aquelas gestantes com gravidez precoce? Pessoas vulneráveis, às vezes meninas de 14 anos. Como é que é isso, a vivência delas, né? Que às vezes não tem rede de apoio adequada, não tem rede de apoio, não tem esclarecimento, às vezes nem fez um acompanhamento de pré-natal. Então, o quanto que o profissional de todas as etapas que ela vai passar, ele é importante, né? Para explicar para ela isso tudo, né? Então, o quanto é importante a gente cobrar essas boas práticas, né? Porque concordo, imagina, essa menina de 14 anos é uma criança. Inclusive, o olhar da equipe, quando uma adolescente entra em trabalho de parto, e às vezes os profissionais olham para ela, o que essa menina está fazendo aqui? Porque se for olhar, há muito julgamento. Há muito julgamento numa moça, uma adolescente que chega, às vezes não fez, olha a caderneta, não está com pré-natal adequado, mas ninguém sabe como é que foi esse pré-natal, como é que foi essa gestação para ela, se foi estuprada ou não, se foi uma gravidez que ela planejou ou não. Inclusive, meninas de 14 anos desejam engravidar, né? Aí entra uma questão de saúde pública, quando a gente faz uma orientação e uma consulta, quando a gente prepara essas meninas e fala de planejamento reprodutivo. A gente nem usa mais o termo planejamento familiar, porque a menina pode desejar ser mãe solo. Mas aí, quando a gente fala de planejamento reprodutivo, o que eu oriento? O que o serviço de saúde, o que a rede orienta para essa menina, para que ela não tenha uma gravidez na adolescência, uma gravidez indesejada? Ou até deseja, mas será que está no momento? Ela precisa ser orientada quanto a isso, porque as conversas em escola... muitas das vezes tem esses temas entre as meninas, a gente acha que não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? Então, eu acho que o negócio vai mais, é só a pontinha do iceberg. Né? Mas precisa se falar sobre, inclusive, que os profissionais tenham um olhar
para as adolescentes. Elas entram, às vezes, em ambiente hospitalar e elas também são violentadas quando se fala lá. Entrou, tem que sair. Não grita, senão você vai ficar aí esperando. Eu já ouvi relatos de meninas, isso inclusive do profissional não olhar com olhar empático, porque era uma menina, às vezes, muito pobre, vulnerável, não fez o pré-natal adequado, não teve lá, no mínimo, as 6 consultas que o Ministério da Saúde recomenda. Tudo isso é uma forma de violência. Então, nós, enquanto profissionais, nós precisamos, todo profissional que assiste, médico, enfermeiro, obstetra, a recepcionista do hospital, a recepcionista da atenção primária, precisa ter um olhar sem julgamento para qualquer paciente que entra. Aí, como estamos falando de violência obstétrica, e que também entra já no pré-natal, a forma com que eu abordo, recebo essa menina ou essa mulher na primeira abertura de pré-natal, lá na recepção, também isso impacta na adesão dela do pré-natal, na adesão às consultas. Lá na unidade, eu abro o pré-natal das pacientes que não têm área de PSF. E eu tenho um bilhetinho que eu grampeio na caderneta e leio junto com elas. E uma delas não falte a consulta de pré-natal, mesmo que não tenha resultado de exame. A consulta vai além disso. Porque senão ela falta. Se o profissional falar, você tem que vir com o exame realizado na próxima consulta. Às vezes não tem dinheiro para fazer. Às vezes não deu tempo, às vezes o serviço não conseguiu o resultado, não ficou pronto, alguma coisa aconteceu, né? E aí, se eu, dependendo da forma com que eu abordo ela não volta na próxima consulta. Então, o acolhimento, a forma com que o profissional aborda, impacta na adesão dessa paciente no acolhimento. Então, eu preciso aproximar essa paciente para mim, senão ela falta, né? Dentro assim como a Rô tocou aqui na questão da adolescência, né? Da adolescente gestante, qual que é assim, o perfil das mulheres, né, que sofrem a violência obstétrica? Assim, em termos de vulnerabilidade social, raça, qual que é o perfil? Eu não sei te falar o número certinho, mas tem um estudo que fala que o maior número de mulheres que sofrem violência obstétrica são mulheres negras, infelizmente. E o maior número que chega para verificar, seja na questão legal, não é esse grupo. É um público mais elitizado? Branco, elitizado, esclarecido. Elas, certamente, elas têm noção do que é uma violência, né? Algumas vezes o grupo de vulnerável, né, que é a maioria, as mulheres negras, elas também têm, mas se calam, porque a gente fala de uma questão social, estruturalmente social. Elas são caladas o tempo todo, né? Elas são caladas no momento que elas fazem parte da sociedade, e isso tem que mudar. A forma com que elas são abordadas. As mulheres negras, eu participei de um congresso ano passado do CIAMA, em Fortaleza, e uma das conversas, das palestras que nós tivemos foi dessas mulheres negras, que inclusive as consultas de pré-natal, o atendimento de pré-natal de uma mulher de um corpo preto é diferente de uma assistência de pré-natal de um corpo branco. Se olha diferente, se trata diferente. E, inclusive, nós vimos, inclusive, na literatura. Se a gente for olhar atlas de pele, de lesões de feridas, atlas os corpos, a medicina, os corpos utilizados foram corpos brancos. Não se vê corpos pretos na literatura. Outro dia eu falei sobre isso, porque eu sou laser terapeuta, e o laser que eu jogo numa mama de uma mulher branca precisa ser diferente do meu olhar para a mulher negra. A dosimetria, a quantidade de laser que eu jogo na pele preta é diferente. Então, eu preciso olhar a pigmentação. E se eu for olhar na literatura, vai ter para mim a maioria das minhas referências são peles brancas. E o laser funciona diferente numa pele preta, numa lesão de fibra de uma perna, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse olhar. E se for olhar, a ciência, a medicina, ela só estudou. O que nós temos de referência são corpos brancos. Isso precisa melhorar, porque a mulher, é como se o profissional olhasse para aquele corpo e como se ela não tivesse direitos, não pudesse ter poder de fala, não pudesse sentir, não pudesse externar o interesse dela, nem de decisão, né? Isso é fato. E se ela não é olhada
com o mesmo respeito, ela não vai falar. Ela tem medo. Ela se Tem cala. medo, ela vai se calar. E esses são os paradigmas que a gente tem que quebrar. Isso tem que começar a ser quebrado. E é falando, Entendeu? né? E é falando, e é defendendo. É lutando. E é lutando. Porque se a gente vê o histórico, a mulher, ela já é independente, né? Vamos assim. Mas quando chega uma mulher numa delegacia, ela já é descredibilizada. E aí você já tem estudos que falam que se essa mulher for negra, ela vai ser mais descredibilizada. E não existe. Se eu entrei dentro de uma delegacia para falar, me escute. Não me questione. Eu não tô aqui à toa. Entendeu? Porque aí vão levar, mas é porque aconteceu um caso. Tá, mas entraram 30, 50, 100. Aí entrou uma querendo utilizar e ela é que vai ser a sua referência? Não. Entendeu? Então, mas é falando, é batalhando, é ocupando os espaços para que isso comece a mudar. E isso que nós estamos fazendo hoje, né, gente? Olha que bacana. 4 mulheres, Não é? não é? Tratando desse tema, Poder né? ser ouvidas, né? Ah, muito Agradeço bom. o canal por dar oportunidade muito para a gente obrigada. falar. Muito bom. Muito bom mesmo. Larissa, quais as melhorias que você acha que são necessárias, né, na proteção a essas mulheres violentadas? Eu acho que essa questão, por exemplo, de que entre na Lei Maria da Penha pode ser uma proteção, né? Que aí vai... Porque a Lei Maria da Penha, ela tem diferentes formas, né? Então, são mais ágeis, apesar de sermos ineficientes em algumas coisas. Eu acho que padronizar as leis que existem, talvez com uma lei nacional da questão da violência obstétrica para delimitar o que ela é, também seria interessante. E é isso que a gente falou, ser ouvida, buscar os conselhos, realmente movimentar quando algo ruim acontece, não simplesmente não deixa para lá. Eu acho que esse é o primordial, sabe? É ir atrás do que é o seu direito, é buscar, é dar voz. E aí eu acho que as coisas começam a melhorar. E isso o poder do advogado tem, né? Porque o CISD tem o poder da informação das leis. Sim. E nós, quando sabemos de leis, a gente não deixa ninguém passar a perna na gente, né? Não é? Não é? É isso. E então, é buscar a informação. É buscar a informação. Isso mesmo que seja. Mesmo que eu vire para você e falar, não, isso não é. Mas é buscar. É buscar saber o que está acontecendo. Seja a jovem de 14 anos, seja a mãe que já está no 5º filho, seja a mulher que... Essa história que você contou agora eu não vou escutar uma besteira dessa, eu vou vir aqui com a caderneta do SUS, mas é buscar, entendeu? Eu acho que esse é a primeira porta que a gente abre para conseguir começar a mudar as coisas. Bom, então quando fala assim das principais sinais de violência, né? Acho que nós já abordamos muito, né, Dani? Da episiotomia, né? Em relação ao calar-se, né? Não deixar a mulher gritar ou expressar a dor que ela tem, né? Eu acredito, Rô, que quando essa mulher se sentir constrangida por uma situação ou por uma palavra que ela ouça, uma frase, ela precisa ficar com a anteninha dela ligada se aquilo não é uma forma de violência obstétrica. Porque se ela recebeu algum procedimento que ela não teve poder de escolha, não foi muito bem explicado, né? Porque às vezes o procedimento ele é necessário, mas será que ele explicou mesmo se aquilo, ou simplesmente foi lá e já foi fazendo a episiotomia nela, cortando para o bebê sair mais rápido? Tem situações. Então, não dá para a gente citar assim quais são os sinais em si. Uhum. Mas o primeiro delas é se ela se sentir constrangida de alguma forma. E aí precisa começar a falar no consultinha de pré-natal. As mulheres precisam abrir a boca na consulta de pré-natal. Eu sei que nós temos situações que a gente talvez possa escolher. Se eu quero um parto cesáreas, eu vou escolher um profissional mais cesarista, né? Quando há condição de escolher. Mas se eu não tenho condição, vai ser esse, o mesmo é esse que faz o parto, sempre vai ser esse. Eu preciso levar o máximo de empoderamento de informação quando eu entrar em trabalho de parto. Porque quando a gente tem informação, a gente pode questionar e falar assim, não, eu não quero que o senhor faça isso. Isso aqui não está bem. Um sinal que eu falo, já aconteceu situações, como todo dia, eu preciso pegar num TT de uma mãe,
Eu pergunto sempre. Primeiro eu acolho essa mãe, deixo ela falar. Minha consulta no SUS demora no mínimo 60 minutos. Então eu atendo lá no ambulatório de amamentação de Itaúna, do Posto Central. Minha consulta demora 1 hora. Eu acolho essa mãe, deixo ela falar primeiro. Pergunto por que ela veio, qual que é o desejo dela, o que ela espera de mim. E aí depois que ela falou, quando ela vai com o acompanhante, eu peço para segurar o filhote. Se não, tem um bercinho lá que o bebê fica até eu atendê-la primeiro, então eu dou atenção para ela primeiro. E eu normalmente preciso colocar a mão no TT, porque eu preciso avaliar a mama, ver se tem lesão, vou fazer um laser. E não tem uma vez que eu não pergunte, posso tocar no seu TT? Posso tocar no seu seio? Elas sabem que eu vou tocar, mas o corpo é dela, é uma parte dela, né? Eu preciso perguntar. E algumas situações eu já ouvi, não poucas, delas falarem que em ambiente hospitalar já foram pegando o peito dela e tentando colocar o bebê na boca de qualquer jeito. E ela falou assim, eu só lembro da dor. Isso é uma forma de violência, que ela é no pré-natal, no parto e no puerpério. Né, no pós-parto. Então, é uma violência. Ela está lá vulnerável, ela está sensível, ela está à mercê do profissional que a assiste, mas o corpo é dela. Então, não é simplesmente chegar lá, vamos colocar o menino para mamar e já vai apertando o peito de qualquer jeito. Posso tocar no seu peito? Essa posição está confortável para você? Dependendo da cesárea, não aguenta nem sentar direito. Então, são situações que a gente precisa conversar, porque isso é uma forma de violência. E muitas das vezes, ela deu super certo lá. A amiga, nossa, eu amei aquele profissional, ele foi ótimo. Tudo bem, ele foi ótimo com você. Não é porque é um profissional muito bom que ele não possa causar violência e dano a outra paciente. Então, nós precisamos conversar sobre isso, inclusive denunciar, falar assim, não dá, né? Eu não quero, isso aqui pode achar que eu mesmo vou fazer, você me ensina que eu faço. E é informar, é falar. Então, uma das coisas que eu vejo que é um sinal de violência obstétrica, pode não parecer, mas quando a gente toca no peito da mulher sem autorização, né? Toda consulta pré-natal, estou fazendo toque nessa gestante. Eu já tive situações de paciente trocar de ginecologista, porque toda consulta pré-natal tinha que tocar no seio e a princípio só no seio, mas tinha que fazer exame da mama toda santa vez. Tem um trem errado, né? A gente faz avaliação, orienta, e se ela tiver alguma queixa, né? Se o seio está aumentando, se observou, está ficando, né? Eu posso conversar, eu não preciso examinar todas as vezes, eu não preciso de tocar todas as vezes, se não for desejo dela. Então, às vezes, as mulheres se sentem incomodadas. E eu já vi situações de trocar, inclusive, de ginecologista. Eu acho que ainda a questão da violência obstétrica ultrapassa um pouco a própria violência em si. A sociedade, ela coloca algumas coisas como muito normais, né? Então, quando você fala, a mulher não pode gritar, a mulher não pode falar, é porque fala isso, né? Que não pode. Ou então, assim, a mãe tem que amamentar, gente. Às vezes a mulher não vai conseguir amamentar, não quer, não tem a capacidade. Mas aí se cobra, a família cobra, e a profissional vai estar ali, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitos fatores que até ultrapassam a questão só do profissional de saúde fazendo a violência obstétrica. Eu tenho a violência psicológica de quem está próximo, da própria sociedade. Justamente. Dessa criança, adolescente, esse adolescente que engravida e o olhar é do, nossa, mas está grávida, cadê a família, a própria família cobrando? Então, ou seja, eu acho que a violência obstétrica, ela vem junto com outras violências de vivência, e a gente tem que ir trabalhando tudo junto para conseguir resolver isso. Inclusive, quando eu sempre tenho esse cuidado de quando eu vou acolher uma gestante, porque assim, muitas vezes a pessoa fala, parabéns, você está grávida. Às vezes ela não tinha esse desejo. Então, primeiro você tem que saber se ela queria esse filho, se foi uma gravidez indesejada, porque senão você vai dar parabéns, ela não queria. Ela não está aceitando aquilo. Né? Não conhece o histórico. Ou querer que ela esteja bem o tempo todo, né? Às vezes não vai estar, ela está assimilando aquilo, então... Gravidez para mim foi uma coisa que eu brinco assim, gente, gravidez só deve ser bom no filme que passou na TV, porque 3 meses vomitando, 3 meses sentindo muita dor e 3 meses que eu sem dormir com azia. Então, assim, e mente, né? Porque não é 3 meses, 40 semanas são 10 meses. Então, eu sei que não mas eu tô brincando, mas, entendeu? Então, assim... não cobrar da mulher, né? Porque a mulher tem que estar linda, plena, maravilhosa. Mais uma vez a mulher, né?
Aí você vem depois do filho, noite você fala que você foi uma pessoa antes e uma depois, eu fui, agora eu só não tenho, eu tenho um débito de sono absurdo depois que eu virei mãe, entendeu? Então assim, você pega essa mulher que tá sem dormir, vai ficar sem dormir 1 ano, pelo menos, e aí quer que ela esteja bem, feliz, e encosta aqui, aperta aqui, uai, não é assim, pombas. E sabe? outra coisa também que eu acho interessante é que as pessoas têm mania de tocar a barriga de grávida, né? Sem pedir licença. Sem pedir licença. Então, peraí, né? Eu posso tocar, ou então, né? Quando você tem intimidade com a pessoa, porque às vezes a pessoa não quer ser tocada na barriga. E nem deveria, se não for o parceiro, a Se não mãe, for mesmo assim, com nossa, permissão. É uma amiga, tá lá na rua, ei, não é, né? Isso não deveria acontecer. É dela. Uma última perguntinha aqui, só para a gente fechar, que já estamos, eu acho que quase que 1 hora aí de gravação. As mulheres quando juntam, né, gente? De que forma que isso, tanto, né, aqui para as meninas, de que forma que essa violência ela possa impactar ali na vida da criança, né? Porque a mãe sofreu a violência, mas de que forma que isso impacta na vida da criança, né? O que vocês poderiam aí... Pode falar? Pode falar, tá? Pode falar. No meu olhar, nós temos situações de isso impacta na vida, primeiramente, dessa mãe, porque ela tem memória, e isso pode impactar, inclusive, numa futura gestação, se for desejo dela, de imaginário, igual eu falei, da caderneta. Então, ela pode... A recuperação dela nesse parto, desse puerpério, pode não ser o melhor. A insegurança, a depressão pós-parto, a gente fala muito de blues puerperal, que é a sensação de não dar conta, que 90% das mulheres vão ter, mas nós temos a situação daquelas que realmente têm depressão pós-parto, que a dificuldade para elas é muito maior que a dificuldade da outra. Então, isso, acredito que a saúde mental dela fica abalada. Ela precisa de acompanhamento, ela precisa de um olhar acolhedor. E situações para o bebê, dependendo da violência, pode ter situações para a vida. Dependendo de um parto demorado ou de uma assistência que não foi adequada, a gente pode ter um bebê com paralisia, eu posso ter um distorce onde quebra uma clavícula, dependendo do jeito com que se arranca esse bebê, ou num parto normal, ou de uma cesárea. Eu tenho várias situações, inclusive de uma cesárea eletiva, onde eu retiro o bebê antes do tempo, por causa que chegou o final de semana, eu vou viajar para o exterior, eu preciso agendar o seu parto. Esse bebê, ele está nascendo, às vezes, antes do tempo, que, algumas vezes, ele não deveria estar, às vezes, não está preparado. Né? Porque uma coisa é a mãe entrar em trabalho de parto normal, onde esse bebê desejou ali no momento certo nascer, mas em algum momento do processo precisou fazer cesárea. Ele escolheu o dia de nascer. Outra coisa é eu já lá com o bebezinho lá, dormindo apagadinho, quietinho lá no forninho, e de repente chegou alguém, anestesiou, cortou, tirou, e eles nasceu com 37, 38, 39 semanas e poderia ter esperado um pouquinho mais. Isso pode causar situações emocionais para a mãe, inclusive com relação à descida do leite, a recuperação desse útero, a contração do útero, a liberação de ocitocina e dopamina. Então, nós temos várias situações que, dependendo dessa assistência, isso impacta para a mãe, mas, claro, também que para o bebê. A retirada, a forma como que se retira, a anestesia, ela é um dificultador, ela tem impactos aí para o puerpério, né? Então, ele precisa ser... Isso causa não só físico, a saúde mental dessa mãe, que às vezes está, como eu repito, nós todas, acho que não é às vezes não, toda mulher num parto, ela está vulnerável. Ela está vulnerável, ela está à mercê do profissional. E ela vai confiar naquele profissional. Nós colocamos, né? Nós que fomos mães, a gente coloca a nossa vida ali naquele momento do profissional que assiste. Seja ele médico, enfermeiro, seja ele assistente social, o recepcionista. Eu estou ali naquele momento. E isso, eu já entro em ambiente hospitalar com a minha saúde mental já na anteninha, abalado, né? Porque eu tô vulnerável. Tá vulnerável. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que afeta, no caso, a criança muito na questão mental. A mãe não vai estar bem. Ela já está num momento vulnerável e ela não vai estar bem diante de algo que acontece. Então, tirando as questões físicas mesmo, né? Mas como que essa mãe vai estar ali? Como que aquele trauma foi para ela? Então, como que ela vai passar isso pro filho? Então, eu acho que é muito isso, sim.
E o quanto isso é complicado, né? Que a gente não Deve. sabe, cada um vai Deve reagir de uma ser, maneira, gente. né? Inclusive para a rede de apoio. Um parto normal para uma recuperação é muito mais fácil e mais rápido do que uma cesárea. Eu vejo as mães às vezes, chegando lá muito eretas no ambulatório. Às vezes uma cesárea muito encurvada porque fez a cirurgia e ela, se ela não tiver rede de apoio em casa, ainda é pior ainda. O levantar da cama, o sentar no banheiro, a barriga, o retorno desse útero, ele é mais dificultoso, ainda tem as dores para amamentar. Nossa, é muita coisa que impacta. Se as mães percebessem, se as mulheres fossem orientadas com muita informação atual, baseada em evidência científica, elas certamente prefeririam o parto normal. Pois é, meninas, acho que atingimos aí o horário, mas não atingimos o tanto que a gente gostaria aqui de ficar. Tem assunto demais para falar. Linda conversa. Nossa. Muito assunto. Não É muita coisa boa, muito conhecimento a ser compartilhado. Então eu fico aqui agradecida, né, pela presença de vocês. Espero que a gente se encontre num outro episódio, um outro assunto, ou talvez até esse mesmo, que o debate aqui é longo. E agradeço aí a vocês. E o que eu posso falar agora? Eu é que agradeço. Eu também agradeço vocês, todo mundo aqui, mulheres, vamos lá. Prazer estar aqui. Obrigada, Prazer, foi ótimo uma esse honra bate-papo. poder falar. Foi excelente. E até o próximo episódio. E até o próximo, porque não esgotou não, viu? Acho que eu gostei. Eu acho Mais que uma parceira. eu acho que você vai ter que fazer toda uma parte dos episódios. A gente deixa o Anderson, você assume e faz só com Pronto, mulheres. gente. Eu acho que é uma isso aqui ótima vai pegar ideia. fogo. Entendeu? Foi ótimo. Porque tema não falta para as mulheres falar. Com certeza. Os melhores temas. Não é? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, Obrigada. tchau, tchau.